Olá pessoal, estamos dando início a mais uma aula de Biologia de Micro-Organismos, CBFT 115, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regulação metabólica. Meu nome é Hilton Maia Santos, sou professor da UFV Campus Florestal. Muito bem, quando a gente pensa no conjunto de proteínas de uma célula, essas proteínas elas nunca estarão sendo expressas todas ao mesmo tempo. Então, em qualquer momento que eu fizer um extrato dessas células, purificar essas proteínas e for olhar quais estão presentes naquele momento, a gente vai ver que não corresponde exatamente aos genes, que conseguem produzir proteínas. Então, o que ocorre? Existem proteínas que estão sendo produzidas, mas existem aquelas que não estão sendo produzidas. E aí a gente tem aquelas proteínas que elas sempre são necessárias. Normalmente são proteínas envolvidas aí em vias metabólicas, principalmente as vias metabólicas centrais. Elas precisam ser produzidas o tempo todo, precisam ser produzidas constitutivamente. Então elas são chamadas de proteínas constitutivas. Mas dependendo do ambiente que essa célula se encontra, pode ser que algumas proteínas não sejam necessárias. Então nem sempre será necessário que elas sejam produzidas. E elas só serão produzidas quando tiver um ambiente que elas se façam realmente necessárias. Então, elas precisam ser induzidas, e elas são chamadas de proteínas indutivas. Muito bem. Então, a grande questão é como que nós regulamos quando que essas proteínas indutivas elas vão ser produzidas ou não. Quando que a célula entende que precisa avisar o genoma que aquela proteína precisa ser produzida, que aquele gene precisa ser transcrito e depois precisa ser traduzido. Existem vários mecanismos para regular esse processo de indução ou de repressão da proteína. Para iniciar a produção dela, ou de repente uma proteína que está sendo produzida e agora ela não é mais necessária, eu barrar aquela necessidade. Bem, então, primeiro vamos dar uma relembradinha na aula passada, quando nós vimos um pouquinho sobre a estrutura de um gene de procarioto. Então, nós temos um segmento de DNA. Esse segmento de DNA está dividido em diferentes regiões. Primeiro nós temos essa região aqui, que seria a região codificadora para o gene estrutural, aquilo que nós chamamos de ORF, na aula passada. Mas tem outras regiões aqui também. Existem essa região do DNA, que vai ser a região que, depois que for sintetizado o RNA, vai ser a região de ligação com o ribossomo. Existe essa região aqui, que é a região que, depois também que for sintetizado o RNA, vai ser a região que vai indicar que o ribossomo tem que parar de fazer a tradução. Então, são chamadas de região RBS e região do terminador. Além disso, existem outras regiões aqui, que são regiões envolvidas nesse processo de regulação. Uma delas é essa região promotora, que é o ponto de associação com a RNA polimerase. No caso de bactérias, nós temos que essa região tem dois pontos extremamente importantes. Uma chamada de região -10, também conhecida como região Tata-Box, e a outra conhecida como região -35. Esses dois pontos são os locais de ligação direta da RNA polimerase, ou seja, da enzima que vai fazer a transcrição. Então, a gente precisa ter essas regiões disponíveis para que ocorra a associação da RNA polimerase. Mas nós temos essas regiões aqui também, Nós já havíamos visto na aula passada, a região do repressor, onde eu posso bloquear essa ligação da RNA polimerase, ou eu posso ter também uma região de ativação, ou ativador, que nesse caso ele vai fazer com que a RNA polimerase se encaixe com maior facilidade. Então, você vai facilitar esse processo de transcrição. Muito bem, a partir do momento que eu tenho a RNA polimerase transcrevendo isso daqui, então que eu tenho transcrição, eu vou produzir um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele possui aquela região que vai ser a região que vai produzir a proteína, mas ele tem aquela região chamada de RBS, que eu já havia comentado antes, que é a região de ligação com o ribossomo, e a região de terminação daquela proteína. Essas regiões que estão antes do ponto de tradução do meu RNA mensageiro e que estão após o ponto de tradução, elas são chamadas de 5' UTR e 3' UTR. São regiões que não irão gerar proteína, mas são regiões extremamente importantes para o processo de regulação desse RNA mensageiro. Então, o que seria essa regulação? Elas vão influenciar
na ligação com o ribossomo, elas vão influenciar no ponto de terminação, elas vão influenciar na estabilidade desse RNA mensageiro, dizendo, por exemplo, se ele tem que ser clivado, ele tem que ser eliminado mais rápido, ou se ele vai se manter por maior tempo. Então, são regiões regulatórias, que são chamadas de 5' UTR e 3' UTR. Muito bem, esse RNA mensageiro ele vai ser traduzido através do ribossomo e aí nós teremos a formação de uma proteína. Mas existem vários mecanismos, né, que podem controlar essa proteína, que podem controlar a função dela. Nós podemos ter, por exemplo, a interação delas com outras proteínas, fazendo com que ela se torne ativa ou que ela se torne inativa. Eu posso ter alterações covalentes que vão modificar a estrutura dessa proteína, também permitindo que ela, modificando seu formato, vá ter uma funcionalidade diferenciada. Ela pode ser degradada através de proteases, ou então ela pode levar a uma inibição por retroalimentação. O que é isso? O fato de eu produzir essa proteína pode ser um sinal para eu inibir que mais proteína como essa seja produzida. Então, existem vários mecanismos de controle da atividade dessa proteína. E se a proteína for uma enzima, de controle da atividade enzimática dessa proteína. Então, isso aqui é uma visão geral da regulação, mas vamos tentar entender em que situações que esse gene estrutural aqui ele vai ser transcrito para um RNA mensageiro. Depois, numa outra aula, nós vamos ver esse processo aqui de baixo, como que ele pode ser regulado. Mas vamos tentar entender esse processo aqui de regulação. Então, para isso, primeiro, vamos entender o seguinte. Existe uma série de proteínas que são capazes de se ligar à molécula de DNA. Essa ligação é uma ligação topológica, uma ligação que depende muito da topografia do meu DNA. Uma das coisas que a gente tem que lembrar é que o DNA, apesar dele sempre ser representado, né, como sendo essa dupla fita, parece que é tudo igualzinho, isso não é igual. Por que não é igual? Porque existem nucleotídeos diferentes. Então, vamos pegar aqui, ó, ampliar esse pedaço aqui até aqui. Então, eu tenho a fita 5' 3' e a fita complementar. Aí eu tenho algumas regiões aqui, ó, repare que são regiões invertidas. Ó, o que são essas regiões invertidas? Ó, TG, TG, TG. Olha o lado de cá. Não dá a mesma coisa? TG, TG, TG. Então, eu lendo dessa forma e lendo dessa forma, elas são iguais. Aí eu tenho um G aqui tem um A, tem um errinho. Mas continua aqui, ó. A, A, T, T, G, T. A, A, T, T, G, T. Essas regiões são chamadas de regiões palindrômicas. São regiões extremamente importantes para o formato do DNA. São regiões que, de forma geral, indicam domínios de ligação com proteínas. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um domínio e tenho um outro domínio, que está sendo reconhecido por uma proteína, que normalmente são proteínas diméricas. Então, eu tenho duas subunidades, elas estão ligadas aqui nessa cabecinha, e aí eu tenho que uma parte delas está se associando a essa região invertida, e a outra parte está se associando a essa outra região aqui. Então, existem vários tipos de proteínas que reconhecem diferentes regiões, né, diferentes domínios, como esse. Então, dessa forma, eu vou ter algumas proteínas se ligando, se encaixando numa determinada região do DNA e uma outra proteína se encaixando numa outra região do DNA. Tá? Aqui eu tenho uma micrografia mostrando um segmento do DNA e aqui ó, a gente observa exatamente um dímero dessas proteínas associadas a esse DNA. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, que existem proteínas que se associam ao DNA. Muito bem. De acordo com essa associação, nós podemos ter mecanismos que vão controlar a transcrição de forma negativa ou de forma positiva. Então, vamos ver aqui primeiro mecanismo negativo, né, que vão controlar negativamente o processo de transcrição. E aí a gente pode ter um processo chamado de repressão ou de indução. Pegando primeiro aqui, ó, esse processo de repressão. Eu tenho um gráfico que mostra aqui o momento relativo do número de células ou de proteínas totais e da adição do aminoácido arginina. Tá? Aqui o ponto de adição do aminoácido arginina e mostrando as enzimas que estão envolvidas na biossíntese, na produção de arginina. Então, olhando diretamente, o que a gente observa?
O número de células está crescendo conforme o tempo vai passando, o número de proteínas também vai crescendo conforme o tempo vai passando. Agora, as proteínas envolvidas na biossíntese da arginina, elas vão crescendo até que eu adicione ao meio de cultura a própria arginina. Aí essa célula fala, opa, eu já tenho arginina, me deram arginina aqui. Para que eu vou ficar gastando tempo produzindo enzima para produzir arginina se eu já tenho arginina? Então a gente observa claramente que a partir do momento da adição de arginina, a gente não tem mais a produção de enzimas envolvidas nessa produção, nessa biossíntese de arginina. Tá? Então a célula detectou, falou, não é mais necessário. Agora eu vou pegar um exemplo contrário, um exemplo de indução. Mesma coisa, aumento relativo em relação ao tempo. Número de células crescendo, proteínas totais crescendo conforme vai passando o tempo. E aí eu tenho uma curva mostrando um outro tipo de enzima que é beta-galactosidase. E aí nesse ponto aqui, ó, eu adicionei lactose. E a partir do momento que eu adicionei lactose, a célula falou, opa, eu tenho um nutriente diferenciado aí. Como que eu posso usar esse nutriente? Então eu vou produzir uma enzima para utilizá-lo, que é a beta-galactosidase. Então, a partir do momento da adição da lactose, eu vou ter um aumento na produção de beta-galactosidase. Ok? Repare que o tempo de adição não é imediato ao tempo de produção. Ó. Demanda um certo tempo. Por que isso? Porque a partir do momento que eu adicionei a lactose, o genoma dessa minha célula ele vai entender isso e vai desreprimir genes que estavam parados para a produção de beta-galactosidase e agora vão começar a produzir. Mas isso demanda um pequeno tempo até entender isso, até que essa comunicação ocorra, até que a célula entenda que chegou a lactose e agora eu tenho que produzir beta-galactosidase. Tá? Esses dois gráficos estão mostrando isso. Muito bem. Esse controle negativo da transcrição, né, para repressão e redução, como que ele vai funcionar? Então, por que isso daqui está ocorrendo dessa maneira? Tá? Aqui eu parando a biossíntese de arginina e aqui eu, de repente, começando a produzir beta-galactosidase. Então, a gente tem, nesse primeiro exemplo aqui, ó, uma situação que é para a situação do promotor lactose, tá? Onde eu tenho uma proteína de ligação ao DNA, é uma proteína repressora. Olha só, eu tenho um promotor para os genes que vão utilizar a lactose, e nessa região promotor eu tenho a ligação da RNA polimerase. Mas aqui na região operadora, eu tenho a ligação de uma proteína repressora. A RNA polimerase não consegue passar aqui. A transcrição ela é bloqueada. Tá? Agora, se eu adicionar um indutor, nesse meu exemplo é a alolactose, esse indutor se liga ao repressor e o repressor agora ele se solta desse meu operador. Ele se soltando deixou o caminho livre para a RNA polimerase. A transcrição vai ocorrer. Então, isso é o que está ocorrendo aqui. Ó. A partir do momento que eu adiciono a lactose, adicionei, eu vou ter que a lactose vai se ligar ao repressor e o repressor solta a RNA polimerase. Soltando a RNA polimerase, opa, agora eu tenho a transcrição do gene. Ok? Outro exemplo. Olha só, nessa situação vai ser o contrário. Eu tenho agora um outro tipo de promotor que é para a síntese de arginina. Então eu tenho o operador da arginina e tenho os genes estruturais para a biossíntese de arginina. Então, numa situação onde eu não tenho arginina no meio, o meu repressor está presente aqui, mas ele não consegue se ligar aqui. Tá? Então, veja que a dobrinha dele ela não permite a ligação aqui. Então, se eu não tenho arginina, beleza, minha RNA polimerase vai transcrever esses genes e eu vou produzir arginina. Adiciono arginina. Agora a arginina se liga ao repressor e agora eu tenho uma mudança na conformação desse meu repressor. E agora, com essa mudança conformacional, ele consegue se ligar aqui. Então, ele desliga esse gene. Ele bloqueia a passagem da RNA polimerase. Então, na presença de arginina,
a arginina se liga ao repressor, o repressor modifica a sua conformação, se liga à região operadora, impede a passagem da RNA polimerase e, consequentemente, a transcrição dos genes para a biossíntese de arginina é bloqueada. Então, por que isso? Ora, se eu tenho arginina no meu meio, para que eu vou gastar energia produzindo mais arginina? Eu já tenho ela. Então, olhando aqui nesse gráfico, é exatamente essa situação. A partir do momento que eu adicionei a arginina, eu bloqueio a transcrição. Eu não tenho mais enzimas para a biossíntese de arginina. Adicionei a arginina, o repressor se liga, bloqueia a transcrição. Okay? Então, são dois mecanismos que estão envolvidos aí no controle negativo da transcrição, um reprimindo e outro induzindo. Tá? Um exemplo para o promotor LAC, nós vamos falar mais sobre ele ainda hoje, e outro para o promotor arginina. Muito bem. Agora, um controle positivo, um controle de ativação. Então, vamos ver nessa situação o que vai ocorrer. Isso aqui se dá para o chamado operon maltose. Então, vamos ver essa situação primeiro. Eu tenho a RNA polimerase, mas vamos dizer que essa RNA polimerase, nessa situação agora, ela naturalmente não consegue se ligar ao promotor. Então, agora não tem uma situação que ela se liga, mas alguma coisa impede a passagem dela ou permite a passagem dela. Nessa situação agora, ela não consegue se ligar à região promotora. Ok? Consequentemente, não há transcrição. Tá. Mas aí eu tenho também uma proteína ativadora de maltose. E essa proteína ativadora de maltose, ela consegue se associar à RNA polimerase e ela consegue se associar a uma região específica do DNA, que é o local de ativação, de ligação do ativador. Tá? Mas ela só faz isso se eu tiver maltose presente. Então, quando eu tenho maltose, a maltose se liga à proteína ativadora, a proteína ativadora se liga à RNA polimerase e agora ela consegue orientar que a RNA polimerase se encaixe corretamente no promotor e faça a transcrição. Por que agora a maltose que está induzindo? Porque no caso, eu tenho maltose no meu meio de cultura e eu vou precisar de enzimas que metabolizem a maltose para poder utilizá-la como fonte de energia, como fonte de carboidrato. Ok? Muito bem. Essa região de ligação do ativador, ela pode estar próxima, como aqui, né, que é o meu exemplo que está aqui mostrando, mas muitas vezes ela não está próxima, às vezes ela pode estar centenas de pares de base distante. Então, nesse caso, eu tenho uma dobra aqui do DNA permitindo a ligação. Tá? Então, existem diferentes topologias, existem diferentes mecanismos para diferentes genes que vão ser ativados ou que vão ser reprimidos. Ok? Muito bem. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, em todos esses esquemas que eu mostrei, eu sempre tenho um promotor e depois eu tenho alguns genes em seguida. Então, eu tenho isso para a maltose, eu tenho esse caso aqui para a arginina, né? Então, eu tenho o promotor aqui, depois eu tenho a arginina C, B e H. Cada um vai codificar para uma proteína, cada segmento vai codificar para uma proteína. Aqui eu tenho para a lactose. Então, eu sempre tenho essa situação. Isso, conforme eu já falei para vocês na aula anterior, é o que nós chamamos de operon. Então, eu tenho uma série de genes que estão sob o controle da mesma região promotora. Tá? E essa região promotora, muitas vezes, é acompanhada de uma região operadora, de uma região reguladora, como é o caso aqui, ativadora. Tá? Então, eu tenho diferentes regiões envolvidas nessa região aqui. E como era o nome mesmo? Vocês se lembram? Olha lá. Aqui, essa região aqui toda, tá vendo? Tem região de repressão, tem região de ativação. E no RNA mensageiro nós chamamos de 5' UTR. Tá? Então, eu tenho para diferentes ORFs ou diferentes genes uma mesma região controladora. Como que é o nome disso? O nome disso é operon. Então, aqui eu tenho um operon para lactose, aqui eu tenho um operon para arginina, aqui eu tenho um operon para maltose. Então, isso é muito comum em procariotos. Tá? É uma forma de você economizar espaço, de você regular ao mesmo tempo vários genes envolvidos naquela mesma função. Mas, muitas vezes, eu tenho que uma única proteína
ela pode regular vários operons. Então é isso que eu tenho nessa situação. Aqui eu tenho o genoma de uma bactéria de Escherichia coli, e em cada ponto desse em amarelo, eu tenho operons envolvidos na síntese de maltose. Tá? Então aqui eu tenho um operon para maltose, aqui eu tenho um outro operon envolvido com outras proteínas que vão metabolizar maltose, e aqui eu tenho outros operons também envolvidos no metabolismo de maltose. E eu tenho uma única proteína reguladora que controla esses três operons. Nesse caso, eu chamo isso de regulon. Então, o regulon ele é um conjunto de operons que são mediados, que são controlados por um mesmo tipo de indutor ou de repressor. Ok? Enquanto eu só tenho um único operon, tá? Então a gente não chama de regulon, é operon mesmo. Ok? Muito bem. O operon melhor conhecido, e foi o primeiro a ser conhecido, é o chamado lac-operon. Esse lac-operon é extremamente importante que a gente entenda o funcionamento dele, porque compreendendo bem ele, a gente vai conseguir compreender a regulação de diferentes genes, né, de várias rotas metabólicas existentes na bactéria. Então, primeiro vamos ver aqui, o que nós chamamos de crescimento diálxico de Escherichia coli. Então, o que é esse crescimento diálxico? É um crescimento onde eu vou ter uma mistura de glicose e lactose no meu meio de cultura. E aí, essa Escherichia coli, conforme ela vai crescendo, ela vai tender esse comportamento. Ela vai crescer, depois ela para, depois ela volta a crescer. Então, aqui eu tenho a densidade celular relativa em relação ao tempo, né, que vai de 0 a 5 horas. Do lado de cá, eu tenho concentração relativa de beta-galactosidase. Beta-galactosidase é uma das enzimas envolvidas na utilização da lactose. Ela está envolvida lá no lac-operon. Então, vamos pegar ele aqui de novo. Então, aqui no lac-operon, eu tenho que uma dessas enzimas aqui é a enzima beta-galactosidase. Tá? Então, ela vai ser traduzida quando ocorre a transcrição e quando eu tenho um indutor presente. Voltando para cá. Olha a minha situação. Conforme eu vou analisando a densidade celular, então o número de células que vai aparecendo no meio, eu vou tendo aqui o crescimento exponencial. Aí chega um momento, acaba a minha glicose. Acabou a glicose, entra naquela fase estacionária, naquela fase de platô, esgotou. Mas, de repente, ele volta a crescer. Então, nesse momento aqui, o que está ocorrendo? Ele não está usando mais glicose porque não tem glicose, mas ele começa a utilizar lactose. Tá? Comparando com a produção da enzima aqui, ó, eu tenho que a produção de beta-galactosidase, ela só vai começar depois que a glicose acaba. E só quando ela começa, que eu começo a utilizar a lactose pela bactéria. E aí eu volto a ter um crescimento. É um crescimento diferente, vocês veem que a inclinação aqui, ela é diferente dessa inclinação. Então, essa inclinação, ela envolve a taxa de crescimento desse microorganismo. Aqui ele cresce muito mais rápido do que aqui. Naquela parte de cálculos do crescimento, na aula de cálculos do crescimento, nós vimos um pouquinho sobre isso. Tá? Então, aqui na presença de lactose, eu tenho um crescimento mais lento do que na presença de glicose. Por que será que ocorre isso? Porque eu preciso investir aqui na produção de algumas enzimas, e nesse caso eu não preciso. Tá? Aqui eu tenho enzimas constitutivas, aqui eu tenho enzimas indutivas. Okay? Então eu acabo gastando mais daquela energia que eu estou obtendo da lactose para a produção das enzimas que vão utilizar a própria lactose. Vamos entender melhor esse gráfico aqui. Ó. Então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que ver é chamado AMP cíclico. AMP cíclico é uma molécula derivada da molécula de ATP. Então, aqui a gente tem uma molécula de ATP. Aí, na presença de uma enzima chamada adenilato ciclase, eu tenho uma retirada desses dois grupamentos fosfatos aqui. Ó. Então, eles saem fora. E o único grupamento fosfato que fica, ele liga o seu fosfato com o oxigênio que estava aqui na posição 3'. Tá? Então, ele se liga nesse ponto. Então,
por isso que ele é chamado de AMP cíclico. Ele forma um ciclo aqui. Esse AMP cíclico, que está sendo produzido pela desinlato-ciclase, é um segundo mensageiro extremamente importante, não só para procariotos, mas para eucariotos também. Muito bem, o que o AMP cíclico vai fazer? Então, vamos pegar aqui um pedacinho do operon lactose. Agora, repare que ele está com um pouco mais de modificação, ele está com um pouco mais. Agora, repare que esse operon lactose, ele está com outras regiões representadas aqui. Bom, o AMP cíclico, ele é uma molécula que se associa a uma proteína chamada de CRP, e quando essa proteína CRP está associada ao AMP cíclico, ele permite a ligação da RNA polimerase. Então, é igual aquele exemplo que nós vimos anteriormente para controle positivo da transcrição, no caso, uma ativação. Então, eu preciso da proteína CRP ser ativada. Ela só vai ser ativada se eu tiver AMP cíclico. Aí a RNA polimerase se liga e os genes seriam transcritos. Muito bem. Então, vamos imaginar isso em duas situações. Primeiro, como que está a minha glicose no meio? Então, vamos supor que eu tenho um ambiente com muita glicose. Quando eu tenho muita glicose, essa glicose, ela impede a atuação, a funcionalidade da enzima adenilato-ciclase. Consequentemente, inibe a produção de AMP cíclico. Se eu inibir a produção de AMP cíclico, não vou ter AMP cíclico para se ligar à proteína CRP. Então, isso daqui não ocorre. Consequentemente, a RNA polimerase não se associa. E aí eu também não vou ter a transcrição dos genes estruturais necessários para a utilização da lactose. Okay? Mas agora vamos imaginar o seguinte. Conforme eu vou utilizando a glicose foi acabando. Então, acabou a glicose e agora tem uma concentração muito pequena dela. Consequentemente, eu vou precisar produzir AMP cíclico. Então, agora, em situação de baixa concentração de glicose, eu vou induzir AMP cíclico. Esse AMP cíclico agora ele vai se ligar à proteína CRP e vai permitir a ligação da RNA polimerase. Consequentemente, os meus genes para a utilização de lactose podem ser utilizados. Poxa, mas aqui, por que eu vou transcrever gene para lactose se eu nem vi lactose aqui ainda? Tá? Por enquanto só estou vendo glicose. Então, na ausência de glicose, eu produzo gene para lactose? Não. Apenas se lactose estiver presente. Então, aqui eu tive um mecanismo onde eu regulo a ligação da RNA polimerase de acordo com a ativação da proteína CRP, que depende da produção de AMP cíclico, que por sua vez só vai ocorrer se a concentração de glicose estiver baixa. Tá? Mas para que eu produza genes estruturais para a lactose, eu vou precisar de um outro fator. Isso ocorre pelo seguinte. Existe aqui o que nós chamamos a montante da região operadora, uma região constitutiva, ou seja, que ela produz constantemente um repressor chamado de LAC-I. Esse repressor, então, ele vai ser transcrito, produz o RNA mensageiro, é traduzido e ele está sendo produzido. É uma proteína de ligação ao DNA. Então, ele vai se associar aqui a essa região operadora. Se associando aqui, o que ele faz? Ele reprime o ponto de ligação da RNA polimerase. Então, apesar da minha RNA polimerase poder se associar aqui pela ligação dela com o CRP, que por sua vez foi ativado pelo AMP cíclico, simplesmente porque a glicose está baixa, eu tenho um outro ponto de regulação que está impedindo que a RNA polimerase consiga passar. Consequentemente, eu não vou ter a transcrição dos genes estruturais para a utilização de lactose. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos jogar a lactose no meio de cultura. Então, jogando lactose, essa lactose ela vai funcionar como sendo um indutor. E o que ela faz? Ela possui uma capacidade de ligação com o repressor muito alta. Então, ela se associa a esse repressor e quando ocorre isso, eu não tenho mais a ligação do repressor com aquela região do DNA que estava impedindo a passagem da RNA polimerase. Ok? Consequentemente, não tenho mais o bloqueio da RNA polimerase, eu posso ter a síntese dos genes estruturais.
Eles serão transcritos, formando um RNA mensageiro único, que nós chamamos de RNA mensageiro policistrônico. Cada segmento, cada ORF daqui vai ser traduzida para uma proteína que está envolvida na capacidade de utilização da lactose. Então, dessa forma, a minha célula ela vai produzir enzimas para a utilização da lactose apenas se eu tiver lactose presente e se eu não tiver glicose. Se eu tiver glicose, não tem por que produzir enzima para lactose. Eu prefiro utilizar glicose. A célula acha muito mais gostosa a glicose do que a lactose. Agora, se eu não tenho glicose, eu preciso ter alguma coisa que diga o que a célula vai metabolizar. Aí, eu vou precisar do meu indutor, que vai ser a própria lactose, no meu exemplo, e vai permitir a transcrição e tradução dos genes. Então, dessa forma, eu volto para aquele gráfico para que a gente entenda por que temos essa curva. Então, esse crescimento aqui em glicose, nesse momento, como está a situação do AMP cíclico? Se eu tenho glicose, eu não tenho AMP cíclico. Se eu não tenho AMP cíclico, eu tenho o bloqueio da transcrição para o lactoperon. A partir do momento que acaba a glicose, eu já posso ter isso daqui desde que eu tenha lactose. Ok? Então, essa é uma visão mais resumida do lactoperon. E boa parte dos mecanismos de regulação de processos de transcrição dentro de procariotos ocorrem de forma similar a essa. Ok, pessoal? Então, na próxima aula, eu vou falar um pouquinho de outros mecanismos de regulação que não envolvem necessariamente proteínas, mas sim RNAs pequenos, mas também vamos falar um pouquinho sobre mecanismos de regulação que ocorrem diretamente sobre o RNA mensageiro e não sobre o processo de transcrição. Muito obrigado e até a próxima.